Olá, eu sou Elcio Antunes, graduando do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Federal do ABC. E essa é uma videoaula explicando um dos problemas do SPOG. O problema que eu escolhi é o problema 18.540, catálogo de músicas. O problema dá uma série de endereços de arquivos a partir de uma pasta raiz. Essas linhas contendo endereços podem representar um determinado arquivo numa determinada pasta. E nessa representação, o número de caracteres necessários para representar um arquivo qualquer dentro de uma dessas pastas pode ser diminuído, se ao invés de usar a pasta raiz como referência, você usar uma das pastas descritas no problema. Então, como descrito aqui na imagem, temos aqui duas pastas, a pasta rock e a pasta MPB. A pasta rock contém uma música, a pasta MPB contém duas outras pastas, que por sua vez contém duas outras músicas. E o total de caracteres necessários para representar os três arquivos é 66. No entanto, a protagonista do problema descobriu que se ela tivesse como referência uma outra pasta, por exemplo a pasta Caetano, ela conseguiria representar todos os arquivos usando menos caracteres, no caso 59 caracteres. Bastando que para isso, para referenciar uma pasta que esteja acima da pasta atual, ela utilize o padrão ... que fará com que ela suba um nível, e a partir daí representar as outras pastas e os outros arquivos, estejam eles onde estiverem. A modelagem do problema é relativamente simples, já que a gente está tratando de árvores de diretórios. A estratégia, portanto, é a construção de um grafo com determinadas regras para simular árvores de diretórios. A primeira regra, já que o que a gente precisa é extrair o número mínimo de caracteres necessários para se referenciar um arquivo, é contar o número de caracteres de que é formado o nome das pastas e o nome dos arquivos, colocando esse valor no peso da aresta. Assim, a partir da raiz, será possível referenciar qualquer um dos arquivos apenas somando o número de caracteres das pastas, mais o caractere de barra, que separa as pastas, mais o número de caracteres do arquivo. No entanto, se a pasta que nós estivermos atualmente não for a pasta raiz, nós podemos referenciar todos os outros arquivos, decrescendo do valor total o valor que nós precisamos para chegar na pasta raiz, que no caso são 3 caracteres para cada pasta que voltarmos até a raiz. Obviamente, nem sempre vamos precisar voltar até a raiz para poder acessar um arquivo de uma pasta irmã, a pasta atual. Inicialmente, para uma melhor resolução desse tipo de problema, eu tentei implementar o algoritmo de Dijkstra e também o algoritmo de Floyd-Warshall para encontrar as distâncias e somar os caracteres necessários para responder à pergunta do problema. Apesar do programa ter funcionado perfeitamente para uma quantidade pequena de dados, o SPOG controla o tipo de resolução do problema através da limitação de memória e de tempo, fazendo com que fosse necessária a utilização de um algoritmo mais eficiente e que aproveitasse melhor as características desse tipo de grafo. Existe uma grande diferença em se trabalhar com um grafo do tipo árvore com relação aos outros tipos de grafo. Os grafos tipo árvore têm uma característica interessante, que é a não necessidade da utilização de listas de adjacência ou matrizes de adjacência para se guardar as relações entre os vértices. Basta que nós guardemos a relação pai e filho entre os vértices. No caso, eu estou guardando na struct que representa os vértices deste grafo apenas a referência ao vértice pai deste vértice. Para a montagem do grafo propriamente dito, só a informação de quem é o pai de cada vértice será necessária. Uma vez com o grafo construído, é necessário implementar um código que percorra do vértice atual até cada uma das folhas, somando os seus caminhos para que a gente possa obter a resposta. Cada um dos vértices está a uma distância diferente de cada uma das folhas do grafo, e como resultado, a soma de todos os caminhos de todas as folhas dá diferente para cada um dos vértices. Infelizmente, a implementação de um algoritmo que percorra todos esses vértices e chegue às folhas da forma correta, obtendo o número correto, é trabalhoso. Mas observando todas as somas de todos os vértices, a gente encontra um padrão interessante que precisa ser explorado. A solução que eu encontrei depois, apesar de ser mais simples, é menos intuitiva. Eu começo obtendo todos os cálculos de x para cada um dos vértices e depois observando as diferenças entre esses resultados, à procura de um padrão que eu possa reproduzir de uma outra forma. A partir do momento que eu tenho o cálculo de x para um vértice raiz, eu não preciso necessariamente refazer todas as contas, porque as contas são bem parecidas. O cálculo desse próximo vértice aqui, por exemplo. A diferença do cálculo de x para esses dois vértices é que neste vértice eu posso somar 2 vezes menos o valor dessa aresta, já que tem 2 folhas para o lado de cá. No entanto, eu vou ter que somar 4 vezes mais o número 3, já que tem 4 folhas do lado de lá. Portanto, o cálculo de x para esse vértice é o valor obtido anteriormente, mais 3 vezes 4, menos 2 vezes 6. Essa soma dá o próprio valor atual, ou seja, a vinda para este vértice não alterou o cálculo de x. Fazendo as contas para o próximo vértice, vemos que ele também não altera. Esse outro vértice, devido ao fato de uma das folhas não pertencer mais a este lado do cálculo, tem uma significativa modificação. Esse outro vértice tem um cálculo de x ainda maior, pois as contribuições do número de folhas dos dois lados da equação fazem com que a contribuição nesse caso seja esta. Já nesse caso, vemos que a contribuição desse vértice na conta é negativa, fazendo com que esse valor seja bem menor do que o número total de caracteres. Esse, portanto, será um forte candidato à resposta correta. De posse de todos esses resultados, resta agora minimizar as respostas e encontrar a resposta final. Vamos lá. Explicando aqui rapidamente a minha implementação desse código, eu tenho aqui uma struct. Essa struct vai guardar os dados, primeiramente uma string com o nome da pasta,
uma string com o nome do pai da pasta, né, a pasta que vem no nível acima, e eu estou guardando um short aqui do número de folhas, certo? Eu vou fazer isso usando maps, né? Vou declarar aqui duas strings, uma de nome e uma de linha, e aqui alguns inteiros, né? O número total de folhas, a soma total de caracteres, né? Um inteiro para guardar aqui qual que é a posição da barra dentro da string da linha, né? E o n é aqui o número de linhas que vai entrar. O código ficou bem compacto, né? Eu fiz várias e várias tentativas até fazer o código ser aceito no Spoj, e depois eu fiz várias e várias. A partir do momento que eu já estava com o código feito, eu dei uma limpada nele, tirei todas as redundâncias, né? E eram muitas redundâncias, e o que sobrou foi isso. Vamos lá. O programa começa pegando inicialmente o número de linhas, né, e fazendo um loop aqui para cada uma das linhas, né? O valor de n vai sendo decrementado a cada linha que eu vou processando. Em cada linha eu coloquei aqui um caractere de barra, que é para poder facilitar as contas aqui na hora de fazer o descascamento dessa string. Aqui eu inicio o vértice U como sendo o vértice raiz. Ele inicialmente não tem dado nenhum, não tem nenhuma informação, porque ele é o raiz, nada precisa ser guardado a respeito da raiz. Aqui na variável total eu vou somando o número total de caracteres a partir da soma do tamanho de cada linha que eu vou recebendo. Nessa outra variável eu vou contando o número de folhas que vai chegando, já que cada linha que eu receber contém apenas uma folha. Esse é o loop principal, que faz basicamente duas coisas. Ele processa a linha recebida para retirar o nome das pastas que vão se transformar em vértices. E aqui eu crio propriamente o vértice, fazendo a contagem do número de folhas. No final, já com o grafo na memória, eu vou fazer um loop que percorre todos os vértices e vou fazer aqui em x aquele cálculo das contribuições que cada vértice tem no peso do centro total do grafo. Dentro desse loop, além de calcular o valor de x, eu vou aproveitar já para minimizar esse valor e colocar em n o menor valor de x calculado para um determinado vértice. Depois eu dou a resposta aqui e pronto. Testando agora o código, eu já fiz várias submissões, eu vou fazer alguns testes aqui para ver se eu consigo melhorar o tempo e melhorar o consumo de memória. Isso requer uma modificação aí na rede de computação. Aceito, perfeito. Outro de compilação, porque eu acho que deve ter copiado duas vezes. Mas é isso aí. Muito obrigado e falou!